Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos iniciar o culto. Gostaria que todos se colocassem no lugar para começarmos a prestar o nosso culto racional a Deus. Gostaria de que todos se colocassem de pé. E abram suas Bíblias no livro de Josué 24. No comecinho da Bíblia, escola dominical para os demais, que ainda não acharam. No Antigo Testamento, Josué 24, do 14 ao 28. Amém ou misericórdia? Estou vendo algumas pessoas ainda aí procurando. Josué 24, do 14 ao 28, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e ao que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos. E guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e ergiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra vos será testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho
contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Amém. Então aqui eles estavam afirmando que iriam servir ao Senhor. Se a gente for ler o capítulo todo, 24, a gente vai ver que Josué recordou ao povo o que ele havia feito, o que ele havia livrado o povo da escravidão do pecado, que ele havia dado o maná, que ele havia feito o milagre da travessia, que ele havia feito todas as coisas. E o povo continuava idólatra, adorando a outros deuses. Então Josué ele queria que o povo entendesse que para servir ao Senhor não é de qualquer forma. Para servir ao Senhor tem que ser de coração e obedecendo os seus estatutos, o seu mandato. E aí ele lembrou ao povo de tudo que Deus havia feito. E hoje ele lembra a cada um de nós o que ele tem feito por nós. O que ele fez por nós, que foi entregar o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Que nós podemos servir a ele com todo o nosso coração, com toda a nossa força, de todo o prazer de estar servindo a esse Deus poderoso e jamais esquecer que ele é um Deus que cuida de cada um de nós. Ele se preocupa com cada um de nós. E foi isso que Josué relembrou o povo, que o povo era escravo e agora estava livre. Mas Deus, ele quer exclusividade na vida do povo. Ele quer adoração total. E o povo adorando a outros deuses, fazendo coisas erradas, pecando. E aí ele fez com que o povo tivesse a consciência. E ele disse: vocês são testemunha do que vocês estão falando. Vocês mesmos estão dizendo que querem servir a Deus. Então sirva do jeito certo. Sirva com o coração voltado para mim, para Deus, né? Foi o que Josué estava dizendo, para que eles tivessem a certeza a quem ele estava servindo. E ali, aquele povo decidiu servir a Deus. E Josué disse: se vocês não quiserem servir, não tem problema, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que cada um de nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família, eu e os meus filhos, eu e a minha família vamos estar servindo a Deus com o coração voltado para Ele. Amém? Eu convido o nosso irmão Brivaldo para fazer a oração. Saudamos também a todos. Oremos nessa noite. Estamos dando início ao culto ao Senhor. No nome santo de Jesus, oremos todos. Pai querido, Pai eterno, damos-te graça, Senhor, nesse momento, por estarmos aqui, ter chegado, Senhor, à tua casa, ó Deus, para junto com os irmãos, Senhor, adorarmos, Senhor, levarmos os nossos pensamentos, o nosso louvor a Ti, Senhor. Que o Senhor possa se agradar do nosso louvor, da nossa adoração. Que o Senhor, pedimos, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, Deus, para nós vermos a Tua glória, ó Deus. No nome de Jesus, neste lugar, ó Pai amado, nesta noite, ó Pai, em que Te adoramos, Senhor, para isso estamos aqui, ó Deus. No nome santo do Senhor Jesus, damos glória, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem sentar, igreja. Eu convido agora o Ministério de Louvor para vir junto e nós podemos também louvar e engrandecer o Senhor através do louvor. Graça e paz, queridos. Nós estamos em um mês onde estamos enaltecendo ao Senhor com o tema sobre a família. E toda semana nós temos um subtema no qual a gente tem respeitado, porque, como a palavra bem disse, a obediência é a chave do negócio. E como família, hoje nós estamos fazendo uma reunião, como em todas as outras, né? E aí a gente tem um anúncio a fazer. Nossa família está recebendo pessoas. Então, eu queria que vocês dissessem ao Gerson: seja bem-vindo, Gerson.
Gerson está chegando na nossa igreja. Ele veio para somar no Ministério de Louvor Emuná. Não, ele veio para adorar o Senhor. Mas ele, com seus dons e talentos, vai estar atribuindo conosco, gente, né? Vai estar acrescentando. E também temos uma pessoa que veio para nos ajudar. Porque, como toda família tem problema, nós estamos com problema com a bateria, porque os bateristas nossos trabalham como plantonistas. E, a partir da última quarta-feira, eles pegaram plantões iguais. E aí, eles conseguiram, com a glória e a graça do Senhor, o nosso irmão Oséias. Quero que vocês, por favor, digam: seja bem-vindo, irmão Oséias. Então, irmãos, neste momento agora a gente vai adorar o Senhor. Nós vamos fazer o que a palavra diz. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Quem soubesse a canção, cante conosco. Também não vamos poder passar as letras, mas são músicas todas conhecidas. Talvez vocês não conheçam muito bem essa primeira, mas são todas músicas conhecidas, músicas antigas. Mas o fato é que vocês precisam ouvir, porque a adoração do Senhor, a ministração na própria canção já está falando. Então, que o seu corpo, que a sua alma e que a sua mente seja o templo e a morada do Espírito Santo. Amém? Mestre, tem lugar em minha casa, se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei, ó Rei dos Reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém humilde como eu, ó grande Rei. Já que veio, és bem-vindo em meu viver. Faça sua esta casa, ó meu Rei. Faça Santa, 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 Santo eu serei grandioso e Santo, Santo, Santo. ó Deus Altíssimo, habita em mim. Eu fui uma casa onde muita coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou, mas Deus mudou. Quando permiti que Ele entrasse em meu viver, fiz mudanças que jamais imaginei realizar. Minha casa é minha vida e diz a Deus: ó Senhor, como quiser, vem transformar e a faça Santa, 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 Santa e Santo eu, grandioso e Santo, Santo, Santo. ó Deus Altíssimo, habita em mim e a faça Santa, 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 Santa e Santo eu serei. grandioso e Santo, Santo, Santo. ó Deus Altíssimo, habita em mim.
Glorificado é o nome de Jesus. Que se as palmas são para Jesus, novamente louvem ao Senhor. Aleluia. Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Vamos continuar adorando esse Deus, amém? Precioso, irmão, declare: está bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, Pra te aceitar e para te servir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aqueles que souberem, declaram junto conosco: como é precioso, irmão, estar bem junto e juntos lado a lado, e juntos lado a lado expressarmos o amor. andarmos com Declarem: Jesus. e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu Que um dia Ele nos pelo sangue do Calvário. pelo sangue do Sua vida trouxe a nós Sua vida a aliança do Senhor, a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras. em meu Eu sou livre pra te amar. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, eu sou no amor do nosso Pai. No amor do nosso Pai. somos um, no amor de Jesus. Declara mais uma vez: eu sou um com você. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Declara mais uma vez para encerrar: somos um no amor de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Você cantou, você adorou o Senhor, mas lembre do que você cantou. Você é um seu irmão. Hoje, amanhã, depois, no WhatsApp, na dificuldade, na luta, viu? Você é um com Ele. Amém? Amém. A igreja pode sentar. Vou passar a dar os avisos. Gostaria que a igreja prestasse um pouco de atenção para ficar por dentro da programação da igreja. Nosso culto, né, esse mês é o culto da família. Então, cada domingo vamos ter
visitantes, palestrantes, né? Hoje estamos com Breno e Pauliana. E durante o mês todo vamos estar comemorando o mês da família. Nosso culto de quarta-feira não haverá, pois será feriado. Então, não vamos ter o culto de doutrina e oração. Porém, na outra quarta, vamos estar aqui. Eu convido você a estar aqui orando, intercedendo. Né? Tem um ditado, né, que a gente sempre escuta, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Esse poder não é que nós seremos poderosos como os heróis aí de ficção, mas vai nos ajudar, vai nos revestir e nos dará força de resistir o diabo. A Bíblia diz, né, que nós devemos buscar para achar, né, buscar ao Senhor e achareis, bater e abre-se-vos-á. Então, é preciso que nós estejamos buscando a presença do Senhor. Muitas vezes eu acredito que em casa a gente não tem também esse momento de estar junto com os irmãos, de compartilhar esse momento de oração. E no culto de quarta-feira é esse momento no qual você está aqui, você pode pedir oração, você pode compartilhar com seu irmão e também ouvir a palavra de Deus, que tem um momento também da palavra. Então, que você... Quarta-feira agora não vai ter devido ao feriado, mas nas próximas quartas vocês possam estar aqui. Também no sábado temos culto da JNI, porém é para ficar ligado nas redes sociais, né? Vamos falar aí a linguagem dos jovens. Não são muito jovens, passei só um pouquinho. Então fique ligado nas redes sociais, antenado, para saber as programações, tá certo? E a escola dominical. Eu vi aí alguns irmãos procurando os versículos no Velho Testamento, no Novo, quando é no Novo é no Velho. Então, se você vir para a escola dominical, você também vai manusear a palavra de Deus. Então, manuseando, você vai conhecendo, você vai aprendendo. Fora que hoje teve uma aula muito boa, né, que o pastor foi o professor hoje e nos ensinou, e se você tem interesse de crescer espiritualmente no conhecimento da palavra, no próximo domingo, às 17 horas, está aqui a faculdade religiosa aqui para você, para que você venha aprender mais de Deus. Hoje eu comentei até num versículo, pastor, que a gente erra por não examinar as Escrituras. Então, quando você começa a examinar, você tem argumento também de defender a sua crença, o que você crê. Você também vai aprender a valorizar a palavra de Deus. Então, venha para a escola dominical para aprender mais de Cristo. Acredito que só são esses avisos, né? Tá certo. Então, agora eu convido a irmã Aline para apresentar os visitantes. Saúdo a igreja com paz do Senhor. Coisa boa, né? A gente receber visitas novas. O primeiro visitante da noite, né? Que é Oséias, que é o rapaz que estava aqui nos ajudando, dando força aqui na bateria. E seu filho Davi. Seja bem-vindo sempre, viu, Oséias? Marcos, levanta a mão, conforme eu vou chamando. Marcos é o esposo da nossa irmã Jade. Ainda é nosso visitante, por pouco tempo, né, Marcos? Tem também Poliana, né, e Breno, que são a filha e o genro dos nossos pastores auxiliar, irmã Ana Paula e pastor João, que são os palestrantes da noite, mas também são nossos visitantes. Tem o Pablo, uma família, a Aline, e o Pedro, né, que é uma família que também está nos visitando. Então, como sempre a gente diz, como é? Sejam bem-vindos
Amém, né? Como o nosso irmão Gesso, um dia foi nosso visitante e hoje, a partir de hoje, será nosso. Vocês também têm espaço aqui na nossa igreja. Sejam bem-vindos sempre, tá bom? Amém. Glória a Deus, né? Como a irmã Aline estava falando, como é bom ver a igreja crescer, né? Nós gostaríamos também de ver a igreja crescer espiritualmente, não só em quantidade. E para isso, né, a gente tem que ler a palavra de Deus, orar, buscar o Senhor, que a gente vai crescer espiritualmente. E hoje nós vamos crescer em quantidade, né? Pois o nosso irmão Gesso vai ser recebido no hall de membros e eu convido o pastor Anderson para fazer essa cerimônia de recebimento do nosso irmão. Logo depois, as crianças venham aqui para a gente orar, para ter também o cultinho delas. O ofertório. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé, por favor? Nós tivemos alguns problemas técnicos hoje para começar o culto, e aí começamos um pouquinho tarde, então segura aí, que vem muita bênção aí pela frente. Esse casal querido, Breno e Poliana, nós somos gratos a Deus pela vida deles, tem uma palavra de Deus para trazer ao nosso coração. Irmãos, como a Ângela falou, os irmãos falaram, é muito bom nós recebermos pessoas na membresia da nossa igreja, se juntarmos, estarem juntos conosco por um tempo novo. E chegou o dia, nosso querido Gerson, vem cá, Gerson, por favor. Vou pedir, pastor João, me ajude, vem cá, pastor. Gerson, ele já está, sobe aqui, Gerson, vem cá. Gerson já está frequentando a igreja já há algum tempo. Rapaz, agora que eu estou vendo, és tu, Pablo, meu, que alegria, meu. Vou descer para dar um abraço, viu, meu irmão? Que coisa linda. Sejam bem-vindos os dois, viu? Sejam bem-vindos. Gerson já está frequentando a igreja. Pablo é um amigão de 20 e poucos anos atrás, né? Filho do pastor Rubens. É o filho do pastor Rubens, nosso superintendente. Mas é um amigo. Pai, que alegria você me deu, meu irmão. Você me deu uma surpresa. Quase que eu tenho um infarto agora, viu? Por sua causa. Ia ficar viúva, viu? Por sua causa. Mas é um cara que eu amo demais. É um amigo de muitos anos. Vai pagar meu jantar daqui a pouco, quando sair do culto, viu? Não. Gente, que alegria. Gerson está com a gente há alguns dias, mais meses com a gente. Importante para conhecer a doutrina da igreja, como é que tudo funciona. E chegou o tempo hoje dele ser recebido conosco na membresia de nossa igreja, se tornar um membro da igreja do Nazareno Nibura de Cima. Muito importante. Gerson, vê só, eu vou fazer uma pergunta para a igreja, e aí eu quero que você sinta. O termômetro é esse, irmãos. Meus queridos, eu quero perguntar para vocês: existe hoje algum impedimento, algo que os irmãos saibam em relação a Gerson, para a gente não recebê-los na membresia da igreja? Não tem? Silêncio já respondeu. Então eu quero perguntar para vocês: é com alegria que nós recebemos Gerson hoje como membro da igreja do Nazareno aqui no Nibura de Cima? Diga amém. Amém. Oh, glória. Aí, as palmas aí já valeram, né? Gerson já está envolvido com louvor, já está ajudando a Adriana e Otávio. Então vou pedir que você levante suas mãos. Pastor João vai estar orando, e de forma especial nós iremos recebê-los na membresia da nossa igreja. No final do culto, abracem Gerson em nome de Jesus, tá bom? Amém. Vamos orar. Levanta as tuas mãos, vamos nos abençoar, endossando a palavra que foi dada a abertura no nosso culto lá no livro de Josué. Eu digo aqui para o Gerson, como ali Josué falou: sirva a Deus com integridade e fidelidade. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui nessa noite te cultuando, te adorando, uma noite de alegria, e recebemos o Jefferson como teu membro aqui na nossa igreja, para ele que venha, Jesus Cristo, com todo o coração, com alegria, com integridade e fidelidade, servir primeiramente a ti, Jesus, porque aqui nós estamos não para servir a homens, mas para servir ao teu reino. Então, derramai sobre Jesus Cristo as tuas bênçãos, discernimento espiritual,
sabedoria, discernimento sobre esse ministério de louvor, o capacitando, o deixando realmente o levar a o máximo que ele possa ali chegar, Jesus, através da tua adoração e dos teus louvores. Assim nós recebemos ele com muita alegria também. Nós aqui, membros da igreja do Nazareno do Ibura de Cima, pedimos a tua bênção, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, podem aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Podem sentar um minutinho. As crianças, é isso? Não, o ofertório. Irmãos, podem sentar. Nós teremos agora o nosso momento de ofertório com louvor. É isso? Vem cá, gente. Mesmo sentados, eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida financeira. Nós da Igreja do Nazareno somos muito criteriosos quanto a isso. Os dízimos e as ofertas, elas servem para o mantimento da casa do Senhor. Não se sinta constrangido, você que nos visita, você que não faz parte dessa igreja. A Bíblia nos ensina a sermos ofertantes, alegres, dizimistas, fiéis. Atrás de tua cadeira tem um envelope branco, serve para o ofertório. Se você é membro da igreja, tem um envelope com o teu nome lá no quadro, atrás do envelope azul. Eu particularmente não ando com dinheiro, irmãos, devido à violência, tanta coisa. Eu prefiro o famoso Pix, né, que agora está bem difundido. Então, atrás da cadeira tem um QR Code, onde você pode clicar e um negócio chique, com a câmera do teu telefone e fazer um QR Code, um Pix para a igreja. E com certeza, irmãos, isso vai estar abençoando a obra do Senhor, tá bom? Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, a provisão, o cuidado, o amor que o Senhor tem conosco. Queremos agora devolver uma parte de tantas coisas, tantos recursos que nos têm chegado, Senhor. Abençoa o teu povo, abrindo portas de emprego, abrindo, Senhor, novas oportunidades, para que estejamos diante de Ti em todo o tempo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, deposita teu dízimo e tua oferta e em seguida cumprimenta 30 irmãos. Eu não vou dizer você como você vai cumprimentar. Eu quero que você fique à vontade, porque a gente está aí ainda tem, né, algumas coisas, alguns resquícios da epidemia, mas um sorriso, um aperto de mão, você decide se você abraça, se você beija, você decida, mas cumprimente teu irmão, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aquele que souber, declare conosco. Como um fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Declare, somos corpos. Somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, Unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, vivendo expressando a glória, verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso. do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido, precioso, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, Eu declaro a paz de Cristo. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Precioso és para mim, precioso és para querido mim. irmão. Eu preciso de ti, Eu preciso de ti, querido. Precioso, irmão. precioso és para mim. Declare, querido irmão. Deus Aleluia. nos abençoe. Eu acho que tinha alguém que queria participar da comunhão, porque o aquário aqui foi ligado com sucesso. A menina está trabalhando que só. Vai ter essa linha. Antes de ter essa linha, eu vou ler um versículo aqui. Sobre realmente essa linha, que está escrito em Provérbios, que diz, Provérbio 22, e eu esqueci de marcar o versículo, mas diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não venha se desviar dele. Então, devemos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E como é que se educa? Ensinando os princípios bíblicos. E aonde está escrito esses princípios bíblicos? Na Bíblia, na palavra de Deus. Não é numa TV, não é em frente a um programa infantil, que a gente sabe o que o inimigo tem investido hoje, não é? Então, ensine a criança no caminho que deve andar. Não só quando estiver aqui na igreja, na salinha, mas em casa, trazendo para a escola dominical. Esse é a nossa obrigação como cristão, e a Bíblia, né, manda que nós, pais, façamos isso. Então, eu convido agora as crianças aqui na frente, para que nós possamos orar por elas, né, para que elas possam crescer em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens, diz a palavra, né? Então, peço que a igreja coloque sua mão para abençoar tanto os professores como as crianças. Vamos se colocar de pé, igreja. E nesse momento vamos fazer essa oração, para que Deus proteja e ajude elas a entender a palavra de Deus. Ó Pai Santo, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor, te apresentando cada criança, Senhor. Ó Deus, que Tu possa abrir as suas mentes, ó Pai, que elas possam receber, Senhor, a palavra que vem de Ti, Senhor, através das professoras. Usa cada professora, Senhor, que vai ministrar para elas, ó Deus. Dá sabedoria também a elas, ó Deus, para que saibam, ó Pai, do melhor jeito, ó Deus, usar métodos, ó Pai, para que as crianças possam aprender a Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo atue, ó Deus, na vida de cada um, ó Pai. E também proteja, Deus, livre do mal. Nós Te agradecemos desde já. Amém. Eu convido agora o casal Pauliana e Breno, que vai ministrar a palavra do Senhor. E agradeço a oportunidade de estar aqui na direção. A igreja pode sentar.
Boa noite, igreja. A paz do Senhor. É motivo de muita alegria a gente estar aqui essa noite, né? Fomos convidados para trazer um pouco da palavra e o que Deus tem falado no coração. Me chamo Breno, minha esposa Pauliana, nossa filhinha Ana Luísa, o presente que Deus nos deu. A gente congrega na Segunda Igreja Batista de Areias, onde lá a gente é ministro infantil, é lá onde a gente trabalha com as crianças da comunidade, as crianças da igreja. E um projeto muito lindo para a honra e glória do Senhor, né? Esse mês agora é o mês lá das crianças, e hoje pela manhã, no mês todo, as crianças têm a oportunidade de estar dirigindo e trabalhando no culto. E hoje a gente estava muito feliz que aqueles pequenininhos, né, já estão crescendo, dali já está saindo pregadores, futuros missionários, pastores, diáconos. E Deus, pela misericórdia, tem usado a nossa vida, junto com os irmãos que trabalham lá, para a gente ministrar essas crianças. E hoje à noite a gente vai trazer também um pouco o que Deus tem falado ao nosso coração, para os irmãos, para as famílias, para os casais. Minha esposa vai estar ministrando e no final a gente vai estar orando e trazendo tudo aquilo que Deus já falou e que Deus cada vez mais tem a falar ao nosso coração. Deixo a oportunidade com minha esposa e hoje à noite vai ser uma noite de bênção, uma noite onde Deus vai falar, e esteja com o coração receptivo para escutar a palavra de Deus. Deixa os problemas em casa, deixa tudo que está te atrapalhando ter comunhão com Deus para fora e deixa Deus falar o seu coração. Amém? Vou pedir para ele ficar aqui só mais um pouquinho, aproveitando, para orar por mim, né? E para orar para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nessa noite. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por essa semana que passou, por essa que se inicia, Deus. Obrigado porque estamos começando a semana no melhor lugar que poderíamos estar, Senhor. Ó Deus, que nessa noite, Senhor, meditar do coração da minha esposa e falar da sua boca, Senhor, seja agradáveis a Ti, Senhor. Que ela seja tão somente um instrumento, Senhor. E que nessa noite possa achar, Senhor, corações receptivos, Senhor. Que essa semente que for lançada dê frutos para a honra e glória do Teu nome, Deus. Obrigado pelo Teu Filho Jesus na cruz. Obrigado por tudo que Ele já fez na nossa vida e que ainda vai fazer. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18. Nós vamos ler uma boa parte desse capítulo. E quando nós fomos convidados para trazer essa palavra, eu pedi ao Senhor que realmente falasse ao meu coração, primeiramente. E eu fui muito ministrada por esse capítulo da Bíblia. E eu desde já queria dizer aos irmãos, eu estou tossindo um pouquinho. Então, se por algum momento eu começar a tossir e não conseguir continuar, Breno tapado toda a palavra, ele vem e dá continuidade, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai chegar até o final, tá bom? Então eu orei ao Senhor e pedi para que Ele nos desse uma palavra. Geralmente quando a gente é convidado por uma igreja para estarmos juntos como casal, então vocês estão no mês de família, a gente traz um pouco do nosso testemunho, mas dessa vez Deus permitiu agir de uma forma diferente. Quem sabe uma outra oportunidade a gente possa contar um pouquinho da nossa história para vocês, que é muito parecida, né? E Deus nos uniu e creio que vem trabalhando em nossas vidas mediante tudo isso também. Mas hoje a gente vai falar não do que nós vivemos na infância ou no nosso passado, mas vou falar um pouco do que nós temos vivido no nosso dia a dia. Eu e Breno somos casados há 6 anos. Em março fazemos 7 anos de casados. Como ele disse, temos sido muito abençoados com a nossa filhinha, que tem 1 ano e 8 meses. Quarta-feira faz 1 ano e 9 meses. E nós estamos aqui como um casal também imperfeito, que dia a dia está sendo moldado pelo Senhor e se permitindo ser. Os desafios vêm,
independente de nós sermos cristãos. E aí é que eles vêm mesmo, né? Então, nós estamos aqui de coração aberto para compartilhar com vocês algo que Deus tem trabalhado e tem falado aos nossos corações. Então, eu não me coloco numa posição de ensinar nada, mas de aprender junto. E essa palavra me ensinou muito. E eu espero que Deus, através da sua palavra, possa falar ao seu coração nessa noite também. Então, você pode abrir aí, todo mundo encontrou, Mateus 18. Nós vamos ler. Se eu precisar pular alguns versículos, eu vou dizendo para vocês quais são os próximos versículos que nós vamos ler, tá bom? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afundar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizer tropeçar, corte-os e os jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos, os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Bem pesado a gente está começando aqui, né? Mas vamos continuar. E aí vem a parábola da ovelha perdida. Cuidado para não desprezares um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Agora nós vamos ler o verso 15 e depois os 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. 18. Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Amém? Amém. Se vocês continuarem ainda o texto, ele ainda continua falando sobre perdão. Então, se a igreja tiver esse desejo de ler e se aprofundar um pouco mais nessa palavra, você pode usar até esse capítulo para a sua meditação durante a semana. Levar a palavra que a gente vai trazer aqui nesse domingo e meditar nesses textos. Eu acredito que vocês perceberam que desde o início o texto fala de perdão. Fala de como nós devemos nos colocar diante de Deus para que nós sejamos perdoados. Fala da importância da gente tirar os empecilhos e as barreiras em nossas vidas para que a gente possa entrar no reino dos céus. E só entra no reino dos céus aquele que se reconhece como pecador, se arrepende do seu pecado e realmente entende e aceita o sacrifício de Jesus na sua vida. Quando a gente vem falar de perdão, eu acho que a gente fala na igreja, mas na nossa vida, o perdão, se ele não está presente, ele está sempre sendo apresentado para a gente. Se a gente não viveu o presente, se a gente não viveu o perdão, a gente, pelo menos, tem situações na nossa vida que sempre nos fazem pensar que nós deveríamos perdoar. E quando você olha para a sua história, se você pensar um pouco na sua história, desde a infância até hoje,
Quantos motivos vocês tiveram para perdoar? Perdoar, inclusive, pessoas na sua casa, na sua família. E hoje eu queria que você tentasse ouvir essa palavra, meditando na sua vida e na sua história. Pense um pouquinho na sua vida, como ela está hoje, e tudo que você já viveu também. E quando a gente traz o nosso testemunho, a gente fala muito sobre perdão. O foco do testemunho meu e de Breno é muito sobre perdão. E nos dois casos, perdão relacionado aos nossos pais, né? A figura do pai mesmo, paterna. E para a glória de Deus, o Senhor agiu em nossas vidas e nos ensinou a perdoar, de forma que nós podemos ser libertos, curados, restaurados e transformados. Então, essas palavras sobre perdão é o que eu queria que a igreja entendesse hoje. O perdão, ele é algo que é necessário na sua vida. O perdão, ele é algo que ele muda a sua vida. E aqui na telinha de vocês, eu não estou vendo mais, mas eu acredito que ainda está. Um lugar de novos começos. O perdão, ele permite novos começos na nossa vida. E a gente só consegue viver os novos começos quando a gente permite que o perdão, ele ache um espaço no nosso viver. E quando eu digo que o perdão, ele liberta, ele cura, ele restaura e ele transforma, é porque quando a gente decide perdoar alguém, quando a gente decide perdoar alguém por algo que a gente passou ou viveu, quando a gente decide se perdoar também, porque a gente vai falar um pouquinho disso, a gente carrega culpas, a gente aceita algumas inverdades sobre nós mesmos e nós precisamos nos perdoar, isso é muito importante. A gente permite que nós sejamos libertos. Quando Cristo entregou a sua vida na cruz, por mim e por você, Ele nos entregou gratuitamente o seu perdão. Ele se colocou no nosso lugar e Ele recebeu ali tudo que eu e você precisaria receber. Ele pagou o preço que eu e você precisaria pagar. Então você não precisa carregar a culpa, porque por meio do sacrifício de Cristo, você está perdoado. Você foi perdoado. O sangue de Jesus, ele é suficiente para nos purificar de todo o pecado. E assim que eu me converti com 15 anos de idade, eu tinha muita dificuldade de entender essa história da paixão de Cristo. Primeiro que eu achava uma injustiça. Jesus não tinha feito nada com ninguém, o Filho de Deus, e maltratá-lo daquele jeito. E eu não entendia por que Jesus fez aquilo. Sempre que eu assistia a Paixão de Cristo, eu ficava torcendo para o final ser diferente. Que Jesus fizesse alguma coisa, né? Que ele saísse dali, ele não precisava passar por aquilo. E eu não entendia que aquilo que ele estava fazendo era por mim, por todos nós, né? E a partir do momento que eu fui apresentada a palavra de Deus, realmente, a verdade, eu entendi o perdão na minha vida também, e o quanto que eu precisava perdoar outras pessoas, eu consegui entender essa mensagem da salvação. E esse texto que a gente leu aqui, em todo o tempo, ele começa a falar quem é maior no reino de Deus, quem vai entrar no reino dos céus. E ele inicia dizendo que para você entrar nos reinos dos céus, você precisa ser e se converter como uma criança. Então, eu não sei se vocês já perceberam, né? Criança, ela briga, discute, disputa por um brinquedo, mas no outro dia ela está querendo brincar com aquele mesmo amiguinho. A criança, ela tem uma facilidade muito grande de perdoar. E a gente precisa ser assim também. A gente precisa estar disponível diante do Senhor com corações perdoadores. E a gente tem uma oração que é universal. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. E é muito importante porque às vezes, até quando a gente está aqui no louvor, a gente canta coisas, a gente fala coisas que a gente não vive. A oração do Pai Nosso, ela é muito forte nesse ponto também. E ela diz que nós pedimos a Deus perdão, assim como nós temos perdoado. A gente fala isso na oração do Pai Nosso. É o que diz lá no livro de Mateus 6, quando nos ensina a orar. Mas muitas vezes a gente não vive isso. A gente quer que o Senhor nos perdoe. A gente quer ser perdoado pelos nossos pecados. Mas a gente não perdoa o nosso irmão. E aí, voltando para o sacrifício de Cristo, quando eu entendo o sacrifício de Cristo e o amor dele por mim naquela cruz, eu entendo que como ele me amou e ele me perdoou, por que eu não posso perdoar o meu irmão? Ah, mas Pauliana, você não tem noção do que eu passei.
Ah, Pauliana, mas eu não consigo. É desde a infância que eu vivi, o que eu vivi com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Não tem como perdoar. Foi uma situação imperdoável. E aí a gente abre a Bíblia, e lá no livro de João, você pode abrir aí no livro de João, no capítulo 15, no verso 5. João 15, 5. E diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. A gente luta muitas vezes para perdoar, porque a gente decide perdoar com as nossas próprias forças ou com o nosso próprio entendimento. Mas a palavra de Deus nos mostra que sem Deus, sem Jesus, nada nós podemos fazer. Quando Jesus tratou na minha vida sobre perdão, eu perdoei muito sem entender o processo. Mas eu perdoei entendendo que existia um Jesus que morreu na cruz por mim e que eu precisava ser livre. Eu precisava me libertar daquilo que eu carregava por tantos anos. Precisava me libertar de todas as vezes que eu entrava na minha casa ou que eu olhava para o meu pai e eu não o aceitava como autoridade dentro da minha casa. Não o reconhecia como pai. Não achava que ele me amasse ou amasse a minha família. E muitos, mesmo sem entender tanto da Bíblia e da palavra, quando eu entendi o sacrifício de Cristo, eu entendi que para que eu pudesse receber aquela salvação e ser livre, eu precisava perdoar. E eu entendi também que sozinha eu não ia conseguir. Mas se eu, diante de Deus, fizesse uma escolha, o Espírito Santo de Deus, ele ia fazer uma obra dentro do meu coração para que eu pudesse liberar perdão. E aí tem um outro texto que Deus foi me ensinando aos poucos também, no livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 37. Lucas 1, 37. Pois nada é impossível para Deus. E eu entendi isso também. Para mim, parecia impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. E eu posso ver isso na minha família hoje. A gente começou o culto com o texto de Josué, onde diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um texto que o meu pai usa como dilema há muito tempo já. E hoje eu posso olhar para a minha família primária. Hoje eu, meu esposo, minha filha estamos na casa do Senhor, mas o Senhor restaurou também a vida do meu pai, da minha mãe, e Ele fez a obra por completo, porque nada é impossível para Deus. Então, eu creio que foi a partir do perdão que as coisas começaram a mudar. Foi a partir do perdão que eu me senti liberta, que Jesus me libertou. E aquele momento foi um ato, foi a minha decisão, foi naquele dia. Assim como vocês chegaram aqui hoje e sentaram nesse banco, talvez mais um culto, mais um domingo, vamos lá, estão falando sobre a família, vai ter uma pessoa convidada, eu quero ouvir, eu sou visitante, vou ver como é que é lá na igreja, não conheço, vou ouvir uma palavra, vai ser bom para mim e eu vou continuar a minha semana. Pode ser, mas essa é uma escolha sua, porque Deus, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e eu precisava dessa palavra para mim. Eu precisava desse texto de Mateus 18 para a minha vida. Eu comecei a ler esse texto e Deus foi revelando coisas para mim que eu precisava mudar, que eu precisava entender. Eu precisei entender e refletir se desde 15 anos sou convertida, mas será que o meu coração hoje está como o coração de uma criança?
Será que eu estou disponível a perdoar diariamente as situações do meu dia a dia e da minha vida? E a gente vai mais para frente e o texto começa a falar da ovelha perdida. E aí Deus começa a falar aos nossos corações que não importa o que você fez, Ele não vai desistir de você. Ele vai até você. Ele vai deixar as 99 por você. Então hoje pode ser mais um culto e mais um domingo, mas vai depender da sua escolha. Se hoje você, a partir de hoje, quiser viver novos começos, o Espírito Santo de Deus ele vai começar a trabalhar na sua vida. Se a partir de hoje você decidir que você vai liberar o perdão com a ajuda de Deus, porque sozinho você não consegue, o processo do perdão vai começar na sua vida hoje também. E a gente vai falar sobre família, né? O tema é sobre família. Então eu queria começar dizendo algo muito importante sobre o perdão. Quando você decide perdoar, você não pode ter o seu coração orgulhoso. Onde há um coração orgulhoso, não há espaço para o perdão. Porque o orgulho, ele faz você voltar naquela situação e dizer, mas aquilo não foi culpa minha. Mas eu não merecia. Mas ele ou ela não merece o meu perdão. Mas por que que eu tenho que ir até aquela pessoa? Mas por que que eu tenho que perdoar aquela pessoa? E você vai assumindo essa posição do orgulho. E não só nesse sentido também. Quando você não consegue reconhecer os seus erros. Quando você não consegue ir diante de Deus para pedir perdão pelos seus pecados. É o orgulho que está ali tomando conta do seu coração. Ah, mas eu não estou pronto. A gente escuta muito essa frase, né? Eu não estou preparado para entregar minha vida para Jesus. Eu não estou pronto ainda. Não é o momento. A cada segundo é o momento. Depende da sua escolha e da sua decisão. Porque o Cristo que morreu na cruz, Ele está disponível para você em todo o tempo. E Ele quer que você venha como você está. Mas Ele não vai te deixar como você está. Esse Cristo que nos entrega o perdão, Ele nos liberta. E Ele começa em nós um processo de cura. Às vezes a gente tem medo de perdoar, porque a gente acha que aquilo... Eu não consigo perdoar, porque... E depois? Que eu não vou conseguir olhar para aquela pessoa. Eu não vou conseguir me relacionar com aquela pessoa. Eu não vou conseguir falar com aquela pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que te ajuda na decisão de perdoar, ele completa a obra do processo na sua vida. Ele vai começar o processo de cura na sua vida em relação ao perdão. E foi assim que Deus foi trabalhando em mim, na minha história, em relação ao perdão. E depois do processo de cura, que você realmente se sente curado, que você realmente não lembra mais daquela situação, com dor, com mágoa, aquilo não te fere, aquilo não te dói. Só em pensar na situação ou na pessoa, você se desestabiliza. Quando você realmente é curado, e eu continuo dizendo, isso é um processo, não vai acontecer de um dia para outro. Você precisa viver esse processo. Você precisa decidir liberar o perdão e viver o processo. Deus te cura. E quando Ele te cura, Ele restaura. Ele restaura tudo aquilo que você perdeu, por não ter liberado esse perdão. E foi isso que Deus fez na nossa família. Ele restaurou os relacionamentos que estavam sendo quebrados, interrompidos, porque não havia perdão. E ainda mais, Deus é tão lindo e tão maravilhoso, porque além de restaurar, Ele começa a transformar. A gente começa a viver os novos começos. A gente começa a viver uma nova história, porque a gente se permitiu ser moldado e trabalhado pelas mãos do Senhor. Então eu continuo dizendo que o orgulho, a pessoa que tem orgulho, ela não tem espaço para perdoar. Mas quando você dispõe o seu coração humilde, dizendo, Senhor, eu não consigo, sozinho eu não vou conseguir, mas diante de Ti eu humildemente me coloco para dizer, me ajude a me libertar, a liberar o perdão, para que eu possa seguir, para que eu possa ser livre, curado, restaurado e transformado. Então eu falei um pouco de tudo isso para vocês. E o tema da nossa mensagem é: o perdão revela o agir de Deus na minha família.
E eu queria que você repetisse essa frase. O perdão revela o agir de Deus na minha família. Vamos tentar todos juntos? O perdão revela o agir de Deus na minha família. Isso é uma verdade, tem sido uma verdade na minha vida. Por que eu falo tem sido? Porque depois de tudo que Deus fez, Ele sempre há algo para Ele fazer. A gente não está pronto, porque se nós estivéssemos prontos, nós nem estaríamos aqui. Então, nós estamos aqui porque Deus tem algo, Deus tem uma obra para completar na minha vida e na sua vida. E eu digo que a nossa vida ela é feita de fases. E eu estou vivendo uma determinada fase na minha vida e viverei outras também. Né? Não tenho muitos anos de casamento, mas vou completar 7 anos de casamento. Construímos juntos a nossa família. Tivemos e temos momentos muito bons e muito ruins também, como eu acredito que todos vocês que estão aqui. Né? Vai ter o dia da dificuldade, vai ter o dia que a gente vai olhar um para o outro e dizer, e agora? Como é que a gente vai seguir para o dia de amanhã? Vai ter o dia que a gente não vai ter vontade nem de olhar para o outro. Tem esse dia também, né? Então, a gente vai precisar ir buscar em Deus a nossa direção. A gente vai precisar buscar em Deus a nossa direção para educar os nossos filhos também. Hoje eu vivo isso. E a gente sempre trabalhou em ministério infantil. Desde que eu me converti, que eu trabalho em ministério infantil, na nossa igreja, nós estamos lá desde que a gente casou e desde que chegamos estamos trabalhando com o ministério infantil. Nós amamos o que fazemos. Amamos. Estamos à disposição da igreja também para ajudar em alguma oportunidade, se vocês assim desejarem, tá? E a gente ama o que a gente faz. E antes de ter Ana Luísa, eu entendia e às vezes ensinava sobre maternidade e paternidade de uma forma, mas viver a maternidade é totalmente diferente, né? Quer ver você pagar a sua língua? Seja mãe. Não porque o meu filho, não porque o meu filho não vai, não porque eu vou fazer assim e o meu filho não vai comer isso, o meu filho não vai assistir aquilo, meu filho fazer birra no shopping, na rua, comigo de jeito nenhum. E aí a gente tem um filho e vê que toda criança faz birra. Toda criança chora, vai ter o dia que ela vai fazer o escândalo e ter aquilo tudo. E tem coisas que não está ao nosso controle. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso ensinar os meus filhos. Assim como uma criança que chora e faz birra no shopping, porque ela ainda é uma criança. Ela não sabe como se portar, ela está aprendendo. O que eu vou fazer para ensinar meu filho nesse momento? É a minha atitude naquele momento que vai ensinar algo para o meu filho. É a forma de eu ensinar ele a lidar com as suas emoções que vai fazer com que talvez em um outro momento ele não se comporte mais daquele jeito. Porque se uma criança chora, grita, faz birra, ela está querendo comunicar alguma coisa. Ah, é só para chamar a atenção. Avalie bem. Né? Que está aí esperando o bebezinho. A gente passa... a gestação para mim também... Eu adoro falar sobre maternidade. Então não vou me empolgar muito nessa parte, não. Senão eu vou muito falar nisso. Mas a gente planeja muitas coisas. E quando eles vêm, a gente começa a dizer, meu Deus, quem é essa pessoa que eu não conheço? Quem é esse serzinho que tem a sua personalidade, tem o seu jeitinho de ser? E a gente começa a ver isso na Luísa já, né? E nas coisinhas dela, porque é outro ser. Não é uma mini eu, nem uma mini o pai, apesar de que ela é o pai todinha, tudo que você imaginar. E, apesar de algumas pessoas dizerem a sua cara, eu não consigo ver. Eu acho ela a cópia do pai, né? Até o jeito e as preferências é tudo do pai dela. Ele desejou tanto ser pai, desejou tanto ser pai, que Deus abençoou mais até do que ele imaginava, nesse sentido também. Então, assim, o perdão, ele também revela o agir de Deus na vida dos nossos filhos. Como que o perdão revela o agir de Deus na vida dos nossos filhos? Eu, quando estava me preparando para ser mãe, durante a gestação eu estudei muito. Eu digo que a gestação ela é uma outra faculdade que eu fiz. Eu comecei a estudar porque a gente não entende nada quando a gente não tem um bebê gerando na barriga. E muita coisa mudou também, né? Então, a minha mãe me ensinou muita coisa, a minha sogra me ensinou muita coisa, a minha avó me ensinou muita coisa. Só que quando a gente vai estudar hoje sobre maternidade e essas coisas, a gente começa a ver que muita coisa mudou.
Mas a avó, a mãe, as tias vão nos ensinar como elas aprenderam. E aí elas começam a dizer: ah, mas quando era com seu pai, minha avó, quando era com vocês, pequenininha, eu fazia assim. Né? E a gente precisa se colocar também na nossa posição, dizer: mãe, muito obrigada pelo conselho, vó, muito obrigada pelo conselho. Ser respeitoso, e claro, mas agora nós vamos fazer as nossas escolhas. Porque agora nós somos mãe e pai e vamos precisar escolher pelos nossos filhos. E falando de perdão, uma coisa que eu pedi a Deus, que Deus me ensinasse a ser, não uma mãe perfeita, porque a gente não vai conseguir. Não um pai perfeito, você não vai conseguir. Mas que Deus me ensinasse todos os dias a ensinar princípios e valores cristãos para minha filha. Que através das minhas atitudes, a minha filha pudesse ver o comportamento de Cristo, a luz de Cristo e os ensinamentos de Cristo. E não é fácil. Dia a dia, minha filha só tem 1 ano e 8 meses. E não é fácil. Imagine quando ela estiver maiorzinha, né? Já com razão e todas essas coisas. Então, e o mundo do jeito que está. Nós precisamos muito, muito depender de Deus, meditar na palavra de Deus, estar na casa do Senhor, para que os nossos filhos, eles sejam ensinados conforme os princípios do Senhor. Então eu pedi a Deus: Deus, eu não quero ser uma mãe perfeita. Então no dia que eu errar com a minha filha, eu vou até ela e eu vou pedir perdão. No dia que eu pisar no pezinho dela, eu vou dizer: desculpa, filha, a mamãe não viu, foi sem querer. No dia que ela se machucar porque eu não prestei atenção, eu vou me aproximar dela e dizer: desculpa, filha, a mamãe não conseguiu te segurar a tempo, mas eu estou aqui. Eu vou te ajudar e o machucado vai passar. A gente vai cuidar, a gente vai botar um remedinho e a gente vai passar. Então, diante da minha filha, pedir desculpas e pedir perdão é uma prática para mim. Porque quando a gente ensina o nosso filho a pedir perdão, pedindo perdão para eles, a gente não está ensinando falando, a gente está ensinando vivendo. Então, não é vergonhoso você pedir perdão ao seu filho, você pedir desculpa ao seu filho. Não, você não vai perder a sua posição de autoridade como pai e como mãe. Mas você vai ensinar, através da sua vida, a quando ele precisar reconhecer o seu erro e pedir perdão a alguém, ele vai fazer. Porque ele sempre viu isso em casa. Ele sempre viu o papai e a mamãe reconhecendo os seus erros e pedindo perdão. E a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos como casal também. Pedir perdão um ao outro, pedir desculpa um ao outro nas situações, para que os nossos filhos vejam em nós o modelo e o exemplo. O perdão de Deus, o perdão revela o agir de Deus no meu casamento, no seu casamento. A gente vai falar um pouquinho sobre o casamento agora. Gosto de falar dessa parte também. E eu tenho alguns textos para a gente abrir. A gente está passeando um pouquinho na Bíblia hoje, mas isso é bom, né? Você pode abrir sua Bíblia aí, no livro de Salmos, no capítulo 32. No versículo 8, Salmo 32, 8. Quando o barulho das folhinhas pararem, é porque todo mundo encontrou. Salmo 32, 8. Amém? Esse versículo ele é marcado na minha Bíblia com um marca-texto verde-limão. Bem destacado. Gosto muito desse texto. E se você puder marcar e se tocar o seu coração da mesma forma que toca no meu, fique à vontade. Eu os instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Eu tenho aprendido que casamento é uma bênção, uma grande bênção de Deus. Eu tenho aprendido que o casamento,
ele é manifestação do plano de Deus na humanidade. E banalizar o casamento e ver as coisas que a gente vê hoje em dia no casamento deve entristecer muito o coração de Deus. Quando a gente casa, a gente representa o encontro de Cristo com a igreja. E quando o Apocalipse está lá dizendo que o noivo vem e a igreja o espera, e aí é quando eu digo que o casamento, ele revela o propósito de Cristo para a humanidade. A família, ela revela o plano perfeito de Cristo para a humanidade. Então, por isso que casamento é algo muito sério, por isso que o inimigo age tanto no casamento, porque ele sabe que isso é a revelação do propósito de Deus para a humanidade. E eu entendi isso depois que eu me casei. Eu comecei a entender essas coisas alguns anos depois que me casei. Eu sempre fui de questionar algumas coisas, de escola bíblica eu fazia muita pergunta, então eu queria entender as coisas que eu não entendia da palavra de Deus, né? E isso é algo que eu acredito que os pastores de vocês também estão abertos. Então, não entendeu, quer perguntar, perguntem. E foi num dia que eu estava também com o Breno, ministrando numa escola dominical de uma igreja, acho que era uma igreja batista também. E a gente teve um momento de perguntas, né, de debate, a gente escrevia umas perguntas e o pastor respondia depois. E uma das perguntas que foi puxada lá foi a minha. E naquele dia eu entendi essa verdade que eu disse para vocês, que o casamento, ele revela o propósito de Deus para a humanidade. E eu entendi também o meu papel como esposa. Eu tinha muitas dúvidas, né? Me casei com 23 anos, tenho 29 anos, as pessoas ainda acham que eu sou mais nova, vou fazer 30 já em fevereiro, estou me preparando para isso. 30 é uma idade que, para mim, né, já pesa, porque diz que depois dos 30 piscou, já passou tudo, né? É mesmo assim, né? Então, os 29 está durando muito para mim, está bem devagarinho, estou gostando disso. Então, assim, eu me casei com 23 anos e tenho aprendido todos os dias com Deus sobre o casamento. E aí, nesse dia que esse pastor respondeu uma pergunta minha, eu entendi o meu papel como esposa. E eu entendi o quanto a humanidade, por deturpar o casamento, prejudicou todas as áreas que a gente vê no mundo hoje em relação ao pecado. E a gente pensa na violência contra a mulher, no abuso, no que tantas pessoas falam hoje sobre machismo, no que tantas pessoas hoje defendem o feminismo, todas essas ideologias. Foi porque a estrutura do casamento, como Deus criou, foi corrompida. Deus, ele criou o homem e a mulher para serem uma só carne. Deus criou o homem para ser o cabeça e a mulher para ser a sua auxiliadora. Isso está escrito lá em Gênesis. E aí, quando eu entendo que existem papéis a serem seguidos no casamento, eu não me sinto menor, inferior ao meu marido. Eu sinto que eu devo respeitá-lo diante do papel que Deus instituiu para ele. Isso não impede que eu esteja aqui hoje falando para vocês, porque a mulher ela não tem que se calar por isso, mas ela precisa entender qual é o seu papel no casamento. Quando eu entendi o meu papel como esposa no casamento, muitas coisas clarearam para mim. Muitas coisas me fizeram ver que colocar o meu esposo como sacerdote do meu lar, reconhecê-lo como sacerdote do meu lar, como líder, era uma bênção. E muitas vezes, pelos homens não assumirem esse seu papel, o que acontece? A mulher assume. E aí começa tudo que a gente vê hoje, né? Então, homens que não entendem o seu papel dentro do casamento diante da palavra e dos princípios que são ensinados por Deus, e por negligenciarem os seus papéis, às vezes as mulheres acabam por assumir esse papel. E a gente vive hoje numa sociedade que é resultado de tudo isso. E a gente sabe que hoje o mundo mudou. E a gente precisa
Não tem como a gente ter um ideal de que o marido seja o único provedor e a mulher fique em casa cuidando dos filhos. Hoje, muitas mulheres também provêm o pão para dentro da sua casa. Isso é necessário. Mas isso não pode permitir que esses papéis sejam mudados. Independente de como seja essa relação dentro da sua casa. Quem é o provedor, quem não é o provedor, não interessa. Vocês são uma só carne. Então eu comecei a entender isso dentro de mim. Eu comecei a entender também que lá no dia do meu casamento, quando eu casei, que foi lindo, foi Deus purinho do início ao fim, né? Eu agradeço a Deus por aquele dia. E é muito interessante porque muitas vezes a gente vai num casamento e quando termina o casamento as pessoas elogiam a decoração, a organização, as músicas, a comida estava deliciosa. E o maior elogio que eu escutei no meu casamento foi a cerimônia. Então, para a glória de Deus, foi a palavra de Deus que tocou na vida dos convidados ali naquele momento. Foi como Deus agiu em todas as situações no momento da cerimônia. Foram as pessoas chorando na cerimônia do casamento com a entrada do meu primeiro paciente com autismo para entregar as alianças. Então, cada coisinha que foi acontecendo ali fazia parte da minha vida. Era a representação da nossa união e do que a gente tinha escolhido para a gente. Então, foi aquilo que marcou o meu casamento. Então, quando eu lembro do meu casamento, eu lembro daqueles momentos. Nós ceamos juntos, nós fizemos uma representação, um potinho de areia que representava a cor de Breno, um potinho de areia que representava a minha cor. Porque até ali nós éramos sozinhos, solteiros, cada um com suas dificuldades, personalidades, suas qualidades, mas a partir daquele dia aquela areia ela ia se misturar e não tinha mais como separar. Era impossível separar. E por isso que a Bíblia diz, o que Deus uniu, o homem não separa. E então eu entendi que dentro do meu casamento o perdão ele precisaria ser constante. E aí vocês vão pensar junto comigo, tanto os esposos como as esposas. É ou não é difícil lidar com o sexo oposto? Ou a mulher, eu, por exemplo, sou aquela mulher que planeja, é a hora que vai acordar, a hora que vai dormir, o que vai fazer, qual é a roupa que vai vestir, para onde que a gente vai, quanto tempo vai levar no passeio, que hora a gente vai voltar, porque quando voltar tem que ir à igreja, e nananã, muito assim. Né? Muito de planejar, de pensar no outro dia, no amanhã e no futuro. Geralmente, a mulher é a mais falante também. Ah, mas eu quero explicar, eu quero dizer como é que é, eu quero perguntar. Meu esposo diz, você questiona tudo. Você questiona demais. Eu vou te dizer uma coisa, tu pergunta por quê e para quê, mas eu já expliquei. Porque o homem, ele é mais direto. É simples. Já falei, está falado, está explicado. Para que detalhes? E aí eu olho para o meu pai, é a mesma coisa com a minha mãe, né? Mas eu já expliquei, não precisa. Meu pai fala muito na ligação. Eu vou dar um recado, eu dou o recado. Paula vai dar um recado, Paula conta por que foi, como foi, onde vai ser, né? E eu faço a mesma coisa, né? Comigo é tudo bem explicadinho. E na minha cabeça é assim, eu preciso explicar. Porque eu preciso explicar logo de primeira, porque senão a pessoa vai ter dúvida, vai me ligar de novo. Então, eu já explico logo para não ter dúvida e também para a pessoa não fazer errado, né? Vamos dizer assim, deixa eu deixar todos os detalhes para não deixar brecha para fazer errado. Então, a gente é diferente. O homem e a mulher somos diferentes. E além da diferença do sexo feminino e masculino que nós temos, essas diferenças, por questões hormonais e tudo mais, Deus nos instituiu diferente também, né? Nós somos diferentes por isso. Mas nós temos as nossas diferenças que trazemos da nossa vida. Do que você viveu. Quem é você? Qual é a história que você carrega? Então, isso também, a embate de cultura dentro do casamento também é difícil. Mas, a gente, quando decidiu casar, a gente fez uma escolha. A gente fez uma escolha e a gente fez uma promessa diante de Deus. E aí, você que é casado, eu queria que agora você olhasse para a sua aliança. Você olhou para a sua aliança hoje? Porque a aliança está lá no nosso dedo.
a gente já está até acostumado. A gente nem sente mais. Já está lá, é muito comum. Mas aí, se você tiver com seu cônjuge do seu lado, mostre sua aliança para ele. Peça para ele mostrar a aliança dele para você. E aí diz assim para ele: lembra? Lembra daquele dia que a gente fez essa aliança? Que a gente fez essa promessa? Você lembra? Lembra? Lembra agora. Para um pouquinho para lembrar. Como foi o dia que vocês fizeram essa promessa? Pode ser que tenha sido até um dia que as coisas não deram muito certo. Ou foi mais simples do que você esperava. Mas independente da festa, independente da ocasião, de quantas pessoas tinham, Deus estava lá. E Deus fez parte dessa aliança e dessa promessa. Mas às vezes a vida, o dia a dia e o tempo faz a gente esquecer dessa aliança. Faz a gente esquecer do tempo de namoro. Faz a gente esquecer da forma como a gente tratava um outro. E eu estou dizendo isso a vocês porque eu tenho 7 anos de casamento. E eu e Breno, a gente sempre teve uma vida muito corrida. De trabalho, a gente sempre foi... Desde quando eu casei, eu trabalhava 2 horários, Breno trabalhava também. No final do dia, Breno me levava para a faculdade, ficava me esperando na faculdade. Até 10 horas, a gente ia para casa, comia alguma coisa, dormia, no outro dia a mesma coisa. Então, até isso, a vida, os afazeres e as obrigações nos distanciam e fazem a gente esquecer da nossa promessa, do nosso bom tempo de namoro, das coisas que a gente viveu talvez no início do casamento. E hoje Deus trouxe você aqui para lembrar dessas coisas. E trouxe você aqui para renovar essa aliança também e essa promessa que vocês viveram. Trouxe vocês para dizer que o perdão precisa estar dentro da sua casa todos os dias. Do mínimo detalhe até aquela coisa que você já falou 10 vezes e ainda te aborrece. O perdão precisa estar lá. Os mínimos detalhes, quando eu digo, é as mínimas coisas. Não consegue colocar a roupa suja dentro do cesto. Ah, mas toda vez que eu chego em casa, ela já me recebe com um monte de coisa para fazer, o que eu não fiz, o que eu tenho que fazer, e a hora disso, e a hora daquilo, porque o menino isso, que o menino aquilo. Cheguei cansado do trabalho e é tanta coisa na minha cabeça. Você precisa perdoar. E não só perdoar, mas também entender que a gente não vai conseguir mudar o nosso cônjuge. Eita, Pauliana, difícil ouvir isso, hein? Eu achei que ia dar. Eu estou lutando há tantos anos para isso, eu achei que eu ia conseguir mudar. Não vai. Não vai. Porque nós não mudamos ninguém. Pode ter falado várias vezes, explicado. Nós não mudamos ninguém. Deus pode mudar e transformar. Então, mais uma lição que eu aprendi no meu casamento. Que quando eu quero que algo mude na vida do meu marido, é melhor eu dobrar os meus joelhos e orar do que todos os dias eu passar aquela lista ou dizer para ele o que está me afetando, que eu não estou gostando e como é que eu deveria que ser. Não que você não precise dizer quando algo te magoar. Né? Eu ainda faço essas listas de vez ou outras, né? Ele sabe disso. Mas a gente precisa dizer, né? Quando algo a gente não gosta, quando a gente não está se sentindo bem, você tem que falar. Mas não espere que você vai conseguir mudar a pessoa. A pessoa ela não vai ser do jeito que você quer que ela seja, ou do jeito que você imaginou que ela fosse. Ela é do jeito que ela é. Mas uma coisa a gente pode fazer no nosso casamento. A gente pode buscar a nossa mudança em Cristo. Porque você não pode mudar o outro, mas você pode buscar a mudança em você. Você pode buscar o perdão dentro do seu casamento, a partir de você. Mesmo que você considere que você não foi o culpado. Mas o perdão, ele pode começar a partir de você. E se você entendeu que você fez algo no seu casamento e no seu relacionamento, que você precisa pedir perdão, Deus está falando com você nessa noite também. E o orgulho, ele não dá espaço para o perdão. Se calar
não confessar e não falar não vai ajudar a gente a perdoar. Então você precisa ter um momento com seu esposo, com a sua esposa, constantemente, e pedir perdão. Talvez um perdão por algo muito grave que aconteceu e que vocês nunca tocaram nesse ponto, mas que você precisa pedir perdão ou liberar perdão. Ou por algo que aconteceu essa semana. Você falou mais alto, você não deu atenção, você não teve um tempo de qualidade. Sua esposa ou seu esposo não foi prioridade para você. Peça perdão. Como está seu casamento? Reflita em que você pode mudar. E por que você precisa pedir perdão ao seu cônjuge. E aí eu quero ainda no Salmo 32, no verso 1 ao 5. Vamos ver o que é que Deus fala para a gente sobre perdão. Salmo 32, do verso 1 ao 5. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mandia escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Vocês entenderam? Como Deus falou comigo com esse texto. Como Deus falou comigo que, apesar das dificuldades da vida, no casamento, na criação dos filhos, na vida profissional, Ele está ali, junto de mim, para não me fazer desistir. Tem um louvor que eu gosto muito, que ele diz assim: foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e consegui seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Foi por causa dele que eu continuo a caminhar. É por causa de Jesus. Porque sem Jesus, a gente já teria desistido. Sem Jesus, a gente não tinha chegado até aqui. E é por causa dele, pelo que ele fez na cruz, por mim e por você, que nós podemos perdoar. Que nós podemos vir hoje, nessa noite, diante dele e dizer: Senhor, eu reconheço a minha culpa e a minha falha. Eu não quero, gente, o versículo 4 fala assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, se você não confessar, se você não falar, se você não colocar para fora, olha como tua alma se sente. O meu corpo definhava de tanto gemer. A gente está aprisionado por dentro. A gente está carregando um corpo na alma e na mente porque a gente não perdoa. Porque a gente não se perdoa. Ou porque a gente não se reconhece como pecador. Mas esse Jesus que morreu na cruz, ele está aqui hoje para dizer: eu morri na cruz, entreguei a minha vida para te libertar, para te curar, para te restaurar e te transformar. Não escolha sair daqui hoje do jeito que você entrou. O Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você. Porque Deus falou isso para mim. Amanhã pode ser um dia diferente, se você deixar eu trabalhar. Amanhã eu posso começar a fazer coisas dentro da sua casa, se você deixar eu agir. Amanhã pode ser diferente, se hoje você decidir perdoar. Se hoje você olhar para o seu cônjuge, você olhar para o seu filho, você olhar para a sua casa
e dizer: o perdão vai habitar na minha casa a partir de hoje, começando pela minha vida. Ah, mas o meu esposo, ah, mas a minha esposa, ah, mas o meu filho. Deus, eu quero entregar a minha casa e a minha família nas tuas mãos. E a gente volta para o versículo 8, quando diz, o Senhor promete isso para a gente no versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então não tenha medo. O Senhor vai estar do seu lado o tempo inteiro. Ele vai te dar sabedoria como esposo, como esposa, como filho, como mãe, como pai. Ele vai te mostrar o caminho. Mas você precisa fazer uma escolha. Você precisa dizer: Senhor, me ajude a liberar esse perdão. Me ajude a me liberar dessa culpa que me consome. Me ajude a entender que o teu plano perfeito naquela cruz pode me fazer livre de tudo que tem me aprisionado até o dia de hoje. E aí eu queria terminar dizendo que o perdão revela o agir de Deus na sua vida. O perdão, ele revela o agir de Deus na minha família, na vida dos meus filhos, no meu casamento e na minha vida. Para que tudo isso possa acontecer, você precisa ter o seu momento e a sua experiência com Deus. E talvez você chegou aqui e diga: essa palavra é para minha esposa. Foi certinho para ela. Se meu filho tivesse aqui para ouvir, meu Deus, como ele precisava ouvir. Essa é para o meu marido. Pena que ele não está na igreja ainda. Meu Deus, ele tinha que ter ouvido essa palavra. Não é. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Deus está falando individualmente com cada um de nós nessa noite. Há algo que Ele quer mudar. Há algo que Ele quer trabalhar na nossa vida e no nosso coração. E é sobre perdão. Você sabe o que é. Você sabe como você tem andado, o que você tem feito e que poderia ser diferente. Como você tem agido no seu casamento, na criação dos seus filhos. Como você tem agido com seus pais. E isso pode ser diferente. Deus trouxe eu e você aqui para falar de uma forma especial com a gente. Eu queria convidar vocês para a gente ter um momento de oração. E nesse momento de oração, eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar uma música. E eu queria distribuir a letra dessa música para vocês. Eu vou falar um pouquinho dessa música para vocês, mas a gente vai ter um momento nosso agora. E você vai meditar na letra dessa música e deixar Deus falar com você. Essa música, ela, desde o dia que eu a conheci, ela faz parte do meu dia a dia. Eu não vou dizer que eu escuto ela todos os dias, mas eu escuto ela quase todos os dias. E essa música é Deus falando com a gente. Deus pedindo para a gente fazer isso que esse texto que a gente acabou de ler disse aqui. Conta para mim, porque eu sei resolver. Conta para mim, porque eu cuido de você. E Deus está pedindo a você nessa noite para você contar para Ele. Para quem que você precisa liberar perdão? Ou em que você precisa se perdoar? E sobre o que você precisa vir diante do altar do Senhor para dizer: Senhor, me perdoe. Eu não quero mais ser assim. Eu preciso da tua ajuda para fazer diferente, para ser diferente. Andei te observando esses dias, deu pra perceber. Tem algo aí dentro que tá te apertando. Um labirinto grande aí tá se formando. Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar. Acorda preocupado e dorme chorando. E dia após dia vai acumulando. Tudo tão
complicado e confuso são vários gatilhos que despertam em você a dúvida e o medo. Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo. A noite vai terminar e o sol vai voltar a raiar, e então vai trazer um novo dia. Você encontra a saída. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. Eu ando todo dia pelas ruas do seu coração. Conheço cada buraco que nele foi feito, cada ferida que até hoje ainda faz efeito. Eu te conheço muito bem e sei quando você não está bem. E sei que o que existe aí dentro é somente eu que entendo. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. Conta pra mim que eu sei resolver. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Conta pra mim que eu sei resolver. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Diga. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. Estou aqui pertinho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor Deus, você pode baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos nesse momento. Senhor Deus, nós estamos te sentindo aqui bem pertinho nessa noite. Nós ouvimos, Senhor Deus, tu falar aos nossos corações através dessa música. Tu tem falado aos nossos corações desde o momento que nós entramos nesse lugar, Senhor. Através dos louvores, através da tua palavra que foi lida aqui. E através da mensagem que foi pregada aqui, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de ti, Senhor. Disponíveis, Senhor Deus, dispostos para contar para ti, para confessar diante de ti aquilo que tem nos aprisionado, aquilo que tem nos prendido até aqui. Para que o perdão possa habitar dentro da nossa casa. Para que o perdão possa habitar dentro das nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que tu possa fazer, Senhor Deus, aquilo que é necessário nessa noite. Que tu possa agir em cada coração de uma forma especial. Nesse momento, eu vou pedir para que você que sentiu o Senhor falando no teu coração, você que entendeu que você precisa tratar com Deus diante do seu altar, sobre perdão na sua casa, sobre perdão no seu casamento, com seus filhos, sobre algo que você tem carregado até hoje, uma culpa que te consome. O Senhor está aqui nessa noite, te convidando para vir diante dEle e contar para Ele, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai te ajudar a liberar o perdão que você não conseguiu até agora. E você não precisa se preocupar com nada, porque Ele vai estar ali pertinho. Ele vai estar ali do teu lado, te conduzindo. Se você tem esse desejo nessa noite, vem aqui à frente. Eu vou pedir para que Breno ore pela sua vida. Amém?
Deus nos criou para nós termos relacionamento com Ele e com nossos irmãos. E muitas das vezes as circunstâncias, a vida, você não sabe o que eu passei, eu também não sei o que você já passou, mas eu digo uma coisa, Deus está dizendo essa noite para você e para mim: filho, não carregue isso. Filho, eu quero fazer algo novo. Vamos começar algo novo na sua vida juntos. Deus nos criou para ter relacionamento. A gente falou de família, de filho, de esposo, mas muitas das vezes tem uma pessoa que você tem algum problema, muitas das vezes algo que aconteceu há um tempo atrás e você nunca teve a oportunidade de conversar. Deus nos criou para ter relacionamento. A gente serve a um Deus que é o príncipe da paz. As pessoas têm que ver o rosto de Cristo em nossas vidas. E como eu disse a você, eu não sei o que você passou, eu não sei o que você já passou até chegar aqui, mas Deus hoje quer construir uma nova história. Deus falou muito ao meu coração, também como falou ao seu. Então, essa noite, essa semana, é uma semana de renovo. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Mas para isso a gente tem que se permitir. A gente tem que chegar no altar do Senhor e reconhecer: Senhor, errei. Senhor, me ajuda para que eu possa conseguir enxergar amor naquela pessoa que eu não tinha mais, a que eu possa ver, Senhor, com os olhos que Tu vês, Senhor, porque Deus, Ele quer construir algo novo na sua vida, e Deus, Ele tem promessa para a sua vida. A partir do momento que a gente faz tudo direitinho, que a gente faz tudo certo, que a gente pede a Deus: Senhor, toma o controle da minha vida, eu quero fazer algo novo e quero fazer algo diferente. E Deus tocou muito no meu coração essa semana, nesse salmo que eu queria trazer para os irmãos. Eu não vou pregar, que a palavra já foi dita, e com certeza Deus falou muito ao seu coração essa noite, mas Deus tem uma promessa para a sua vida. Lá no Salmo 128, quando a família está toda encaixadinha, perdoada, caminhando junto com o Senhor, fazendo a obra, estando aqui, evangelizando, porque a gente está aqui que é para isso, para falar do amor e daquilo que Ele fez na nossa vida, na vida do nosso irmão. Amém? No Salmo 128, a palavra de Deus diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Amém? Glória a Deus. E seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem e a mulher que temem ao Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida, e veja os seus filhos dos seus filhos, que são a bênção. E haja paz em Israel, haja paz na sua casa. Deus está falando contigo. Queria chamar o pastor Anderson, o pastor João, para vir aqui à frente. Pedir para o pessoal do louvor também estar aqui à frente para a gente estar louvando ao Senhor. E que você que foi tocado essa noite, no final, né, pastor? O pessoal vai estar cantando, mas com certeza Deus falou muito ao nosso coração. E que essa semana seja uma semana de bênção. A nossa irmã está aqui também para a gente estar orando. E você que se sentiu, muitas das vezes é difícil: você não sabe o que eu passei, não. Você não sabe o quanto foi difícil. Mais difícil foi o que Jesus passou na cruz por mim e por você, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Amém? Então você que foi tocado essa noite, vem aqui à frente para a gente estar orando. Vou pedir também que, se você tiver alguma coisa para estar falando com o pastor João, com o pastor Anderson, que Deus possa estar tocando no nosso coração essa noite. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite, Deus. Obrigado porque Tua palavra ministrou aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, obrigado, Deus, porque Tu é um Deus misericordioso, Senhor, que a todo momento quer ter relacionamento com a gente, Senhor. Muitas das vezes nós que se afastamos, Senhor, mas Tu estás aqui disponível todos os dias, Senhor. Tua misericórdia se renova. Todos os dias Tu quer ter comunhão, Senhor. Ó Deus, que nesse momento, Senhor, corações, Senhor, estão muitas das vezes tristes por algo que aconteceu, Senhor. Muitas das vezes é difícil, Senhor, liberar um perdão, Senhor,
para algum parente, alguém próximo, Deus, mas que nesse momento, o príncipe da paz, Senhor, que essa paz que excede todo o entendimento, Senhor, venha trazer refrigério, Senhor, venha trazer, Senhor, coragem para chegar naquela pessoa, pedir um perdão, Deus, que essa pessoa também possa perdoar, Senhor, porque o perdão, Senhor, não é para o irmão não, o perdão é para a gente, Senhor, para a gente prosseguir, para a gente caminhar e ter uma vida abundante, Senhor, na Tua presença, Pai. Ó Deus, tira qualquer amarra, Senhor, qualquer desentendimento, Senhor. Ó Deus, que Tu venha fazer algo novo, Senhor, que Tu venha fazer algo diferente, Pai. Ó Deus, que essa paz, Senhor, possa inundar nossos corações, Senhor. Ó Deus, que nós também venhamos a nos perdoar, Senhor. Que a gente muitas das vezes traz algo, Senhor, desde muito tempo, Senhor. Aquilo incomoda, Senhor, porque não foi tratado, Deus. Mas que nesse momento, em nome de Jesus, Senhor, Tu possa trazer a paz, o refrigério e dizer: filho meu, estou contigo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo. Ó Deus, que a gente venha entender, Senhor, que Teu Santo Espírito venha trazer paz, consolo, Senhor, aquele coração que chora toda noite, Senhor. Ó Deus, que Tu traga esse refrigério para a alma, como Tu tem trazido para a minha, Senhor. Ó Deus, traz para a vida desses irmãos que estão aqui, Pai. Ó Deus, que ao sair, Senhor, dessas portas, hoje do culto, Senhor, que essa pessoa venha sentir essa paz, Deus. Essa paz, Deus, que traz todo, Senhor, traz refrigério. Ó Deus, que essa paz que traz ânimo para a gente prosseguir. Sabemos que os dias não são fáceis, Senhor. Mas sabemos que contigo no barco, Senhor, podemos ser mais que feliz, mais que vitorioso, Pai. Ó Deus, fica conosco, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado porque Tu marcou encontro, Senhor, conosco nesse momento, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Fica conosco, continua nos abençoando. Obrigado por Jesus na cruz, Senhor. Obrigado por tanto amor, Senhor. Muitas das vezes não merecemos, Pai. Mas Tu é um Deus que está sempre ao nosso lado. Ó Deus, que viemos se reconhecer nossas falhas, nossos erros e estar junto contigo todo momento, Deus. Obrigado por tudo, fica conosco. É isso que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, fiquem de pé. Eu quero agradecer esse casal abençoado, Poliana e Breno. Fiquem de pé, nós vamos encerrar o nosso culto nesse momento. Estamos encerrando um pouco fora do horário, mas começamos o culto também um pouco tarde. Eu quero agradecer a sua vinda. Que o Senhor possa abençoar a tua semana, que essa seja uma semana de bênçãos, de vitórias. Quando finalizarmos, o louvor termina com a parte para a gente finalizar o culto, tá bom? Mas você já está liberado, tá bom? Feche teus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua presença em nosso meio, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor possa nos dar uma semana de paz, de bênçãos, de vida em Tua presença. Que, ó Deus, as nossas famílias continuem diante de Ti, para serem abençoadas pelo Senhor, possamos praticar o ato do perdão, como o Senhor bem falou conosco nessa noite. Nos ajude em tudo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces, ricas e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a tua vida desde agora e para sempre. Amém e amém. Aplaude ao Senhor nessa noite. Nós temos cantina no final do culto. Vai na paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar pro coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, essa na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei,
reconheço que errei, só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Machuquei, reconheço que errei, só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão.